Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando em qualquer lugar do espaço-tempo mundial nessas próximas semanas. Eu sou Gabriel Borges, sou diretor geral e artístico da Mostra Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Paranaenses, que está chegando aí a sua segunda edição aqui em Ponta Grossa, Paraná. A gente vai ter exibições no Cine PG, então a gente convida todo mundo que está acompanhando essa conversa e ainda está durante os dias de programação para também conferir as sessões. Mas hoje a gente está aqui justamente nesse processo que a gente tem conduzido de fazer entrevistas com as equipes de realização dos filmes. Estou aqui hoje com o Yuri Pérez Malucelli, que é um dos curadores da mostra, e a gente também está com a equipe do Curitiba no Cinema, Alguns Planos, filme que vai estar sendo exibido aí na nossa primeira sessão. Gente, a gente tem feito sempre uma primeira pergunta para os filmes que parte um pouco de algo que a gente identifica como uma certa tônica e uma verve muito importante para o cinema em geral, mas especialmente no nosso caso, que é um desejo de escolher fazer esse filme dessa maneira específica, né? Então, queria perguntar para vocês de onde que partiu o desejo por fazer esse filme, de onde que, e daí finalmente, né, entendendo o processo de realização muito específico que o filme assume, assim, né, como que parte o encontro de vocês três especialmente, mas de Eduardo com a equipe e partindo aí para o processo de realização dele. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Queria agradecer aí pela oportunidade, né, da ponta a ponta, tanto para a exibição do filme quanto para essa conversa. E o filme surgiu no contexto das oficinas realizadas pelo Festival Curta 8, né? Então, apareceu assim como uma ideia de fazer um filme, né, em Super 8, mas já estava, quando eu pensei nisso, já estava com bastante vinculado com essa ideia de fazer um filme que recuperasse, em alguma medida, imagens e sons filmados em Curitiba, né, que aparecem em filmes que foram filmados em Curitiba. Então, não havia, digamos, uma outra hipótese. Quero fazer um Super 8, tenho três ideias. Não, era só essa mesmo, a ideia era essa, né? E aí eu apresentei lá na chamada, né, para a seleção dos filmes que seriam feitos na oficina do Curta 8 do ano passado, e foi selecionado. E a partir disso, numa conversa até bastante prosaica, assim, de saída de sala de aula, encontrei com alguns estudantes, né? Num primeiro momento não estava Cindy e Giordano, mas que estavam me perguntaram como é que eu ia filmar, e eu falei, ainda não sei, ainda não tenho uma equipe, vocês querem ser parte de uma equipe? E aí eles disseram que sim, e aí a gente começou a pensar também em algumas outras pessoas, e também ali eram estudantes que estavam naquele momento no quarto período, então eu estava saindo de uma aula de estética cinematográfica, e sugeri para eles, para me ajudarem a pensar em mais pessoas, mas que fossem de outros períodos também, para a gente mesclar um pouco e ter uma equipe com essa diversidade de períodos ali do curso de cinema e audiovisual da Unespar. E a partir disso eu já tinha um levantamento assim de filmes que me interessavam, né, mas fui aprofundando isso no desenvolvimento de um roteiro que, enfim, tem esse foco, escolher alguns planos, né, de externas, né, que de alguma maneira possam mostrar a cidade, pudessem mostrar a cidade de Curitiba, e também buscando uma variação muito grande de anos, né? Então tem filmes lá desde os anos 20 representados até filmes contemporâneos bastante recentes. E para não deixar de mencionar, né, tem uma clara inspiração em alguns filmes que já foram feitos por outros cineastas, especialmente o Lisboa no Cinema, dirigido pelo Manuel Mossos, que é um outro perfil de filme, né? Ele fala com os cineastas, entrevista, procura entender o que eles filmaram de Lisboa, mas o título do nosso filme, Curitiba no Cinema, faz essa menção, enquanto também Alguns Planos também faz referência a um outro conjunto de três filmes do Manuel Mossos, né? Então, daí são outros filmes, mas que ele usa esse subtítulo, assim, Alguns Planos, tal.
Tem aí uma referência a esse cineasta que se dedicou muito nos filmes que fez a cidade onde cresceu e onde mora e onde filmou. Acho que é isso, no geral. Jordano, assim, vocês querem também contar de como que vocês entram no filme? Não, eu fui convidada pelo Bernardo, né? Que o Bernardo estava fazendo direção de foto, e aí ele me chamou para fazer parte do projeto, e aí eu fiquei como co-direção de foto junto com ele. Então a gente que ficou com a câmera, né, em si. E aí foi mais uma coisa meio esporádica, tipo, ele só avisou que estava tendo esse projeto, tipo, eu nem sabia que existia o Festival Super 8 em Curitiba. Então foi uma coisa curta 8 no caso, né? E aí foi uma coisa bem nova para mim, e eu falei, ah, vou, né? Porque é uma coisa diferente, vou testar outras coisas, daí pegar uma câmera que eu nunca peguei na minha vida, então meio que foi meio nisso, foi meio no supetão, assim, fui indo mesmo. Comigo foi um processo bem parecido também, né? O filme já estava, eu não sei se já estava sendo montado, se já tinha sido montado, mas aí o professor Baggio veio falar comigo, explicou a proposta, né, de resgatar alguns sons de outros filmes, da história de Curitiba, e eu achei muito interessante, assim, o que poderia ser, e também fiquei animado para entrar nesse momento. É, bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que tem uma pessoa da fotografia e outra pessoa do som aqui, porque minha pergunta tem um pouco a ver com isso, assim. É interessante no filme que ele parece que tem dois processos simultâneos acontecendo ali, né? Um processo na imagem, que é essa pesquisa em locações, ir aos lugares e meio que refazer esses planos, refazer esses enquadramentos, buscar esses espaços, e outro processo no som, que é essa pesquisa nos filmes, né? E nos filmes quase que enquanto arquivos ali e fazer essa colagem de sons é, junto com as imagens ali, né, correspondendo às imagens. E a pergunta que eu queria fazer é um pouco o que vem antes, né, o ovo ou a galinha, assim, porque no filme as duas coisas, os dois processos funcionam muito juntos, assim, mas é interessante de pensar como que isso foi concebido enquanto processo, assim, né, o que veio antes, enfim, se havia um roteiro a partir dos filmes ou o que motivou, né, cada uma das imagens, mais ou menos isso. É, a gente tinha um roteiro, assim, para ponto que o Baggio tinha imagens, assim, específicas de filmes e a ordem que ele queria que aparecesse. Então, meio que a gente ia seguindo isso ao decorrer dos dias. E a questão do som, teve alguns sons específicos que foram captados na hora também, que a gente tinha a Letícia, né? Que ela estava lá captando na hora alguns deles. Mas foi assim, para mim foi um processo muito bom e gostoso, assim, no sentido de não se apegar, mas ao mesmo tempo se apegar. Então a gente teve uma pesquisa de entender às vezes como que alguns planos foi feito na hora, e aí construir ele ali junto ali também, de tipo, entender em qual ângulo, e daí tem toda uma mudança urbanística, né, de alguns filmes para agora, e aí foi uma coisa meio fluida. A gente tinha um roteiro, e então não foi uma coisa muito no acaso, só que ao mesmo tempo reconstruir aquela imagem com a visão que a gente tem hoje, entender aonde que foi captado, também era uma coisa bem interessante de se fazer. Só para comentar um pouquinho mais esse negócio de som direto, eu acho que muda assim um pouco a pergunta, né, talvez, porque esse processo assim dos filmes do arquivo, né, dos filmes já tinha acontecido, né, quando chegou até mim, já tinha passado pela direção e montagem, já estava selecionado, mas eu acho que uma parte interessante do trabalho foi juntar esse som direto captado nos locais de gravação junto com a imagem, então essas paletas de som modernas assim do local e essas cenas que também foram gravadas ali em outro momento da história. Acho que ficou bem colocado, né? Então, enfim, as imagens são todas feitas por nós, né? E os sons têm essa mescla, né? Então, tem o som direto e as inserções bem interessante a maneira como você percebeu, né? Desses arquivos, né? Que vêm dos filmes, assim. Isso durante o processo, assim, de realização era ainda uma dúvida, porque, né, na minha ideia, assim, eu achava muito interessante usar esses sons como eles estão no filme, né? Arquivos vindos de outros filmes.
mas claro, nos gera um problema assim com relação aos direitos, né, a usar esses trechos e tal, que eles estão ali citados, mas como são citações elogiosas, acho que estão bem defendidos, né? Mas eu acho muito bom, assim, porque a gente não conseguiria fazer uma construção emulativa, vou chamar assim, dos sons da maneira que a gente conseguiu, acho que conseguiu fazer das imagens. Então, ter essa mescla, assim, me parece que propicia um contato, ao mesmo tempo bastante diretivo com os filmes, quando tem esses sons citados, e de outra maneira mais representacional, menos direta com as imagens, porque as imagens, ainda que os planos buscassem enquadrar, né, repetir o enquadramento, repetir o movimento de câmera, são muito distintos pela qualidade da imagem, até pelo perfil do quadro mais quadradinho do Super 8 em relação aos variados filmes que nós citamos ali, né? Então tem essa tão longe, tão perto na imagem e talvez essa aproximação mais direta com o som, né? Então, acho que dá para pensar dessa maneira. E acho que queria ouvir vocês também nesse lugar do porquê construir em Super 8, assim, né? No sentido que, claro, é uma escolha deliberada, né? Que parte um pouco da proposição da oficina, mas que ao mesmo tempo se constrói a partir dela também, né? E daí toma as possibilidades do Super 8 também enquanto criação, assim. E daí, pensando na película, na maneira como a película, me parece que também cria uma aura, para usar o termo que os jovens amam, uma aura de passado, assim, né? Como que passava a vontade de vocês em... Essa película, ela tenta emular um arquivo, essa película tenta querer parecer cinema ao ser filmado em película, por que não optar por outra imagem ou por outro aspecto de imagem ao replicar esses planos com a película Super 8 e com o formato que vocês escolheram? Tem essa, né, ao propor fazer esse filme a partir da oficina do Festival de Super 8, isso estava implícito, né, filmar em Super 8. Mas, claro, isso foi proposto, então tinha uma intencionalidade, né? Eu acho que, de fato, a característica, né, visual que o Super 8 imprime, assim, favorece, em alguma medida, um filme que é um filme de rememoração, né? Então, o Super 8 tradicionalmente está muito ligado a essa ideia de memória, né? Seja, enfim, em filmes contemporâneos, ou seja, na recuperação dessas imagens Super 8, né? E também tem uma característica dos Super 8, que é um pouco essa ideia daquilo que é de casa, daquilo que é doméstico, né? E esse filme é um filme doméstico em vários sentidos, né? Essa equipe voluntária, né? Não foi dito aqui, mas são voluntárias e voluntários, essa realização sem financiamento, mas mais do que isso, eu acho que é doméstico nesse sentido de tentar dialogar com onde nós vivemos, né? Onde nós moramos. Então, eu vejo nele um pouco assim como se fosse esse filme doméstico, onde a casa é a cidade. Assim, né? Então, acho que tudo isso implica em certas camadas de significação que interessam, né? Por outro lado, eu acho também que a gente tem que tomar um cuidado, porque certas características dessas que eu falei, né, que tem a ver com o formato de tela, tem a ver com a granulação, com o aspecto da imagem, elas poderiam ser emuladas, não sei se plenamente, ou talvez quase plenamente, feitas a partir de imagens digitais, e aí isso seria uma realização, né, que não envolveria os custos e as limitações técnicas que envolve filmar em Super 8. Então, acho sempre importante a gente dimensionar isso. Assim, eu gosto muito da ideia, acho muito legal filmar em película, mas acho que a gente também tem que tomar muito cuidado para não transformar isso numa espécie de fetiche, que perca o sentido no próprio, numa espécie de autoadoração daquilo que está se fazendo, né? Eu sempre fico com muito cuidado com essas questões, assim, em relação ao filmar em película, seja Super 8, 16, 35, para a gente ter
um pé lá e um pé cá, né? E acho que é um pouco do que a gente procurou fazer nesse filme. Mas é isso, acho que tem essa... Eu gosto mais até dessa questão de uma tradição do Super 8 ligada à rememoração, né? À memória, ao rememorar, ao doméstico, aquilo que é de pouca monta, de equipes pequenas, feitas quase de maneira familiar, do que até mais a questão de uma certa aparência tecnoestética do filme. Assim. Eu penso comigo, assim, que vem junto muito essa questão do algo familiar também, mas não sei, é que eu só entrei mesmo, né? Então, meio que eu aceitei a condição que tinha e tal, mas eu analisando, assim, muito bem, tem essa tentativa de rememoração, que o Baggio disse, em alguns filmes, mas tem outros de não uma rememoração no sentido de como foi feito, mas no sentido do local em que foi feito, né? Porque tem vários filmes, como ele citou também, que é muito de 2012, 2011, então não foi feito com película, foi feito em digital. Então é uma tentativa de rememoração de filmes que foram feitos em Super 8 na época, mas também de uma reconstituição da imagem em uma forma diferente na qual foi feita, e agora com uma Super 8 que dá a sensação de memória de alguma forma por conta desse imagético imaginário que a gente tem na nossa cabeça, que Super 8 é uma coisa antiga, e aí logo traz essa questão familiar, logo traz essa coisa meio de uma tentativa de, sei lá, guardar o tempo naquele quadradinho, assim, sabe? Então, eu acho que veio mais nisso, assim, porque, por exemplo, seria mais fácil fazer em digital em certas coisas, porque a câmera, a forma como ia ser levada e tudo mais, seria melhor, porque teve um momento que eu tive que subir um muro para conseguir pegar e captar a imagem que foi feita, que era feita em digital, então meio que não, mas é uma experiência muito legal. Então, ia entender, e para mim, assim, no sentido de ver filmes que eu assistia, a maioria que ele mandou pra gente, como era feito e como foi feito, e entender na hora, e você se colocar, às vezes, no mesmo lugar na qual a pessoa se colocou naquele momento que fez o filme, com também no Super 8, eu acho que é mais no sentido da experiência física de estar lá e tentar rememorar aquela imagem com aquela câmera e aí depois transpassar para a imagem para as pessoas assistirem, do que no sentido de realmente tentar trazer um filme que traga isso, apesar de que também ele é sobre isso, né, de rememorar. Não sei se eu consegui dialogar exatamente como tinha que ter falado, mas enfim, essa é a minha visão. Eu não sei, eu não tenho muito a comentar sobre a materialidade da imagem, né? Mas pensando assim nas outras materialidades, especificamente som, infelizmente não teve esse processo de, tipo, resgatar os filmes nas formas analógicas, né? E trabalhar a partir dali. Mas mesmo assim, os arquivos digitais de muitos desses filmes são transferências de fita ou de película, que foi um processo interessante também. Teve uma certa restauração, não é uma restauração, mas uma certa um retrabalho assim de algumas qualidades dessas transferências, que eu achei um processo bastante interessante assim para se pensar também nos processos assim de a sonoridade dessas mídias, também trabalhando nessa questão de memória junto da imagem. Bacana. Eu vou chutar, assim, de que o plano que você teve que subir o muro foi lá no Colégio Estadual do Paraná, que é decorrente do intervalo do Alexandre Rafael Garcia, né? Mas eu tava revendo o filme agora antes de entrar aqui na entrevista, e uma coisa que chama atenção, assim, é que boa parte, talvez grande parte das imagens do filme são meio que na região do centro de Curitiba e arredores do centro, né? E aí eu queria perguntar se isso foi uma escolha de produção, assim, por essa questão de pouco financiamento e de, né, o trabalho de produção que seria se deslocar muito na cidade, ou uma decorrência também de uma ausência de imagens de outras regiões de Curitiba nos filmes, né, que foram base da pesquisa dessas outras imagens, desses alguns planos, assim. E aí já para encaminhar também para o final da entrevista, perguntar assim
como pensar, né, numa produção contemporânea, curitibana e tal, pensar essas outras imagens de Curitiba, assim, para além da região central, que é uma região que tem, né, imagens bastante notórias já, assim. Acho que essa é o que a gente tinha tem, né? Tem, mas eu não tinha uma primeira versão do roteiro que envolvia alguns outros filmes, né, que tinham imagens em bairros mais distantes, assim, né? Então, por exemplo, tinha a previsão de trabalhar da forma que foram trabalhados os outros, um plano, por exemplo, do Tentei, dirigido pela Laís Melo, né? E um outro também, por exemplo, do Primavera de Fernanda, dirigido pela Débora Zanata e pelo Estevam Lafuentes, né? E quando a gente foi fazer a organização da produção, de uma questão logística mesmo, né? E uma equipe que não cabia em um carro, por exemplo, precisava de um pouco mais do que isso. Daí, conversando com a direção de produção, com assistência de direção, a gente acabou tendo que cortar, que a gente tinha uma limitação de ali 4 períodos de filmagem, né? Não eram 4 diárias, eram 4 períodos, manhãs ou tardes, e esses planos tomariam metade, para fazer um deles, tomaria metade de uma tarde ou metade de uma manhã, e a gente foi tirando. Lembrei agora, tiramos também um do Mirador, né, dirigido por Bruno Costa, fomos tirando justamente alguns planos que nos interessavam bastante, porque não eram da região central, mas foi uma decisão que teve que ser tomada pelas limitações de produção. Então, aí tem 3 que eu consigo me lembrar, assim, que a gente foi cortando, né? Cortamos outros também para também caber dentro dos 4 períodos, mesmo alguns que eram mais centrais, mas que tivemos que tomar a opção de cortar para conseguir filmar, né? E ainda assim as filmagens foram em alguns momentos relativamente corridas, né? O Jordano não estava no set, mas assim, lembro da gente correndo um pouco pela cidade para dar tempo de fazer alguns planos, assim. Então foi mais nesse sentido. Eu acho que é uma perda, assim, um prejuízo que o filme tem, que teria sido interessante ter esses planos de justamente mais fora da região mais central da cidade, né? Sobraram poucos e mesmo os que sobraram são perto do centro, não são em bairros mais distantes. Mas também queria completar que, em grande medida, esse lapso, eu acho que é uma perda, né? Mas acho que ela também acaba reverberando uma situação que justamente esses 3 filmes, por exemplo, que eu citei, são filmes muito recentes, né? Então, a gente tem imagens da cidade em bairros mais afastados, né? E muitas vezes, inclusive, que fogem de uma certa intenção imagética oficial, digamos assim, são muito recentes, né? Se pega a maioria dos outros filmes, assim, a gente tem alguns dos anos 2000, assim, sei lá, Vamos Juntos Comer Defunto, dirigido pelo Eloy Pires Ferreira, que filma em bairro mais afastado, o Delirium Dreams, dirigido pelo Beto Carminati também, que esses são do início, primeira década dos anos 2000, né? O Delirium, acho que até final dos 90, aliás, 80, mas a maioria dos filmes que eu consegui fazer o levantamento tem essa concentração de imagens de uma região mais central da cidade. Então, de alguma maneira, o Curitiba no cinema também reproduz isso, ainda que não fosse uma intenção, mas reproduz. Acho que para a gente já fechar, a gente sempre faz uma última pergunta voltada muito. A gente falou bastante sobre passado, mas também presente, né? Sobre futuro, assim, né? Sobre o que, primordialmente, a pergunta é o que vocês vislumbram enquanto continuidade para o seu cinema paranaense, assim, né? Enquanto realizadores, enquanto pessoas que estão, né, seja entrando na área ou já há um considerável tempo trabalhando com cinema e audiovisual de diferentes vertentes, assim, né? Como que vocês vislumbram essa continuidade e como vocês vislumbram continuar fazendo seu cinema paranaense, seja em termos de projeto cinematográfico ou mesmo de condições de realização mesmo, assim?
Bem, eu acho que no meu pessoal mesmo, tô tentando entender ainda, né? Que eu vislumbro isso. Mas eu acho que tentar trazer, por exemplo, o que o Baggio disse, que os filmes que a gente teve que cortar são os mais recentes que pegam os bairros mais afastados, eu acho que trazer ainda mais essa visão de desafastar do centro de Curitiba, desafastar desse cinema dali para cá. Eu moro em Fazenda Rio Grande, então a gente tem bastante produção que ocorre aqui, sabe? E ao mesmo tempo é uma produção que não é muito vista assim pelas pessoas. Teve um filme recente que estreou aqui, a gente tem só um cinema, né? E aí teve uma exibição lá, eu acho que talvez o meu é trazer mais para descentralizar também, uma forma de trazer e dar voz a histórias que não ocorrem só lá, que estão ocorrendo em todos os lugares e em todos os lugares do mundo, independentemente, né? Mas a gente tem muito uma visão muito engrandecida do centro como única oportunidade de trazer uma visão que vai ser vista e vai ser ouvida, mas a gente também tem exemplos de lugares que geralmente não são vistos, não são ouvidos, mas que quando dá a oportunidade, a gente tem muito com o que falar. Então, eu falo daqui porque recentemente começou a ter muitas oficinas assim voltadas ao audiovisual e eu acho muito interessante porque muitas pessoas se interessam, muitas pessoas vão, muitas pessoas querem trazer voz às suas vivências, então eu acho que para mim é mais nesse sentido mesmo, não só para mim, acho que para qualquer pessoa, né? Mas tentar descentralizar e trazer coisas que vão para outros além. Vou aqui seguir o embalo. A pergunta é propositadamente complexa, né? Mas eu me interesso cada vez mais assim em tentar fazer filmes dentro daquilo que se insira no meu cotidiano, que é de ser professor na universidade, em tempo integral. Então, talvez essas produções que possam envolver estudantes, né, que estejam nesse momento, com essa energia de fazer coisas mesmo que a gente não esteja ali com financiamento, é, tentar fazer com que isso também possa ser o melhor estruturado possível dentro de uma perspectiva institucional da universidade. Então, a gente tem lá um laboratório de realização, tem alguns equipamentos, e tentar fazer um cinema que parta dessa vontade de uma certa urgência típica da juventude, assim, né, que eu possa participar junto, já não fazendo parte da juventude, mas dialogando com essa juventude, e no quesito de um cinema que reflita sobre Paraná ou sobre Curitiba, assim, isso também me interessa bastante, tem me interessado particularmente nos últimos anos, assim, mas em especial de uma maneira que a gente possa discutir esse cinema, né? O Curitiba no cinema, alguns planos, é um filme de homenagem, é inegável isso, mas eu também gosto de pensar, não sei se ele funciona assim ou não, que ele também seja um filme de discussão, né? Que imagens são essas que foram feitas, por que elas foram feitas, a quem elas interessavam, a quem elas interessam, né? Então, tentar fazer um cinema que volte com essas perguntas novamente, né? Eu digo assim, em filmes futuros, né? O que a gente filmou, por que foi filmado, a quem interessou filmar dessa maneira, né? Desde os interesses mais bonitos, justos e lícitos até os mais obscuros e estranhos. Então, pensar sobre esse cinema através de filmes. Eu não tenho nada a adicionar. Acho que eu sou bastante em concordância, assim, com as duas falas. Tá bem, gente. Acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço por terem proposto o filme para mostra. Tenho certeza que o filme vai encontrar e vai ressoar de um jeito interessante no público daqui. Então, valeu, gente. Obrigado. Até mais.